De todos os loucos do mundo encontrei você. Por quê? Tava cansada de ser louca assim, sozinha. De todos os loucos do mundo encontrei você. Por quê? Sua loucura parece um pouco com a minha. Tararararam, tararararam. Eu não sabia o nome dela, eu nunca sei o nome das pessoas, nem Pops, nem não Pops. Eu sou bem ruim de nome. Eu sei descrever a fisionomia, fazer um desenho da pessoa, mas o nome muitas vezes eu esqueço. Mas eu olhei no Google, é a Clarice Falcão, a autora desta canção. E acho que na época ela namorava o Dudy Vier, que é aquele stand-up comedy, ou não. Enfim, aquele ator da Porta dos Fundos, eles todos eram do mesmo grupo. Sei lá, eu. Tô falando dele porque ele tá com uma peça em cartaz, um monólogo, sei lá, que parece ser muito boa, no Sérgio Cardoso. Mas enfim, não foi por causa de nada disso que eu vim aqui. Eu vim fazer um calorzinho nesse lugar que me disseram hoje que é frio, que é um contato frio. Pode ser que seja. Mas acho que depende também de como e quem, e, enfim, o que. Internet pra mim traz um calorzão de muitos sentidos, de muitas formas, porque junta pessoas que de outras formas não se juntariam. E eu acho que isso é uma vantagem da internet. Você poder estar com pessoas que de alguma forma te complementam, mesmo estando muito longe. E, enfim, é fato, não é calor humano físico, mas é calor humano de alguma forma. E eu descobri que dá pra ser viciado em coisa muito ruim. Aliás, eu não conheço nenhum vício que não seja em coisa muito ruim. Ah, não. Enfim, se for viciado em comer chocolate, não é ruim, né? Mas é ruim. As consequências são ruins. O vício em si, não. Mas é que aqui, no caso, o vício é ruim e as consequências piores ainda. Vocês já ouviram falar disso? Dá pra ser viciado em sofrer, gente. Respira fundo, Priscila, respira fundo, que dá pra ser viciado em qualquer coisa, eu descobri isso. Jesus amado, tamo ferrado. Como é que você lida com um vício se você nem sabe que tem ele? Pois é, pois é. E se dá pra ser viciado em sofrer, imaginem mais o que não dá pra ser viciado nessa vida. Em tanta coisa. Eu tava aqui. Bom, 1 milhão de pensamentos. Vou ver se eu resumo em 10 minutos. Vamos lá. Porque, né, vídeo na internet muito longo não dá ibope. É, Vocês também pararam pra pensar um segundinho sobre vícios? Quais vícios a gente tem e nem sabe? E quais coisas a gente sente, nem percebe? E quais coisas a gente sente que nem são nossas? Eu tive uma conversa um tempo atrás com uma pessoa que já tem mais de 60 anos e contou uma história de quando ela tinha uns 20 e poucos. Então, há mais ou menos, pelo menos 40 anos atrás. Um dia ela chegou em casa de uma situação e tomou banho de roupa e tudo pra lavar a alma, assim, daquele peso que ela pegou sem querer. E aí eu fiquei pensando isso, como algumas situações acontecem essas trocas de energia ou de sentimentos e de seja lá o que for, e que às vezes a gente não identifica o que é nosso, o que é do outro, se mistura, traz pra gente e sofre junto.
sem nem entender bem por que ou como. É difícil, não é? Se manter você íntegro, pleno, tá ali sem se misturar com tudo e manter sua paz. Atualmente, eu adoro aquele meme, se custa sua paz, custa caro demais. É isso. Mas às vezes a gente paga o preço da nossa própria paz. Não é muito caro isso? É muito caro. Enfim, eu vi uma situação essa semana, eu parei, estacionei o carro porque estava chovendo e esperei a chuva passar porque eu tinha tempo. E aí vi um senhor de uns. Ah, eu sou péssima com idade, não vou chutar quantos anos ele tinha. Tirando o lixo de um condomínio. E eu tava ali, ó, lendo meu livro dentro do carro só esperando o tempo porque eu tava de boaça. E vendo até que de uma parte do céu, incrivelmente, estava muito claro e azulzinho, tinha um fim de tarde com sol, e no entanto estava chovendo bastante. É, Enfim, já tinha combinado comigo mesma que a hora que a chuva passasse eu descia do carro. E aí veio aquela energia dele, veio muito forte. Porque talvez ele tivesse naquele momento muito bravo. Foi uma situação bem desagradável e aí eu fiquei meditando e trabalhando, meditando e trabalhando. Porque, né, quem não tá fazendo nada pode fazer isso. Mas nem em todas as situações das nossas vidas e em todos os momentos a gente tem a condição de se dar conta do que está envolvendo a gente, de bloquear de alguma forma ou de transformar aquilo. E às vezes a gente chega em casa com tanta coisa e. Ai meu Deus, como é que lida com tudo isso? E como é que se organiza? Acho que essa é a função mais difícil de ser adulto, porque a gente tem que fazer isso sozinho, sem descontar nos outros e tendo a percepção do que é nosso e o que é do outro. Eu sei que tem gente que tira isso de letra. Parabéns pra vocês, vocês são magníficos. Pra mim, ainda é um processo, uma descoberta e bem complexo. Porque quando eu tô num lugar, eu me misturo e tudo chega e tudo vai e eu vou e. Eu tinha um professor que falava que pra mim não existiam espaços vazios. Eu demorei muitos anos pra entender isso, mas é mais ou menos isso. Porque o que tá vazio eu preencho. Como esse canto aqui, ó. Internet, vamos preenchê-lo. Não, tô brincando. Mas, enfim. E nem sempre a gente pode correr pra casa pra tomar um banho e se livrar do que seja que tenha permeado o nosso espaço. E às vezes a gente não tem consciência clara de que aquilo que está passando não é nosso. E como deixar, como afastar, quando uma tristeza enorme te invade e ela não é sua. Ou quando uma alegria enorme te invade e ela não é sua. Quando qualquer coisa te invade e não é seu, como é que você devolve? Como é que você volta para o seu eixo? Como é que você fica no seu lugar? Como é que você não deixa que te roubem a paz? Porque o mundo tá aí, com todas as demandas dele. Se eu aqui começar a contar as minhas, são muitas. Se você trouxer as suas, são muitas e outras diferentes. E se cada um quiser que a sua demanda seja atendida, adoro aquele filme com Jim Carrey, Todo-Poderoso. É muito bom, assistam. Quem não viu, veja. Porque é isso, um dia na vida de Deus, né? Muitas demandas e não dá pra atender todas. E se você atende todas,
As pessoas ficam infelizes porque, no fundo, muita gente quer a sua demanda atendida com uma, como se diz? Com uma máscara de altruísmo, porque a minha demanda não é só por mim, a minha demanda também é pelo outro, pelo mundo, pelo pró. E no fundo, cara, é tudo meio egoísta. Inclusive essas demandas altruístas. Eu cheguei a uma conclusão na vida, pode ser a conclusão mais egoísta do século, mas eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu posso fazer pela humanidade é eu, Priscila Monteiro Santos, estar bem. Se eu consigo transformar toda essa energia ao redor que pesa, e que é muita, e tá aqui plena, bem, íntegra em mim, cara, eu tô fazendo um trabalhão. E claro, quem consegue fazer isso trabalhando e vivendo nesse mundo louco que nós vivemos atualmente, parabéns, tem toda a minha admiração. Agora, eu saio meia hora pro mundo, encontro meia dúzia de pessoas e já quase saio de mim. Imagina se eu fizer isso todo dia com muita gente. Não! Mas vim aqui falar de 1000 assuntos, abrir 1000 portinhas para quem quiser pensar sobre elas. E daí eu tô lendo, terminei de ler esse livro aqui, ó. Recomendo. Eu fui ler sobre Pentecostes, porque é uma festa que eu tenho muita curiosidade de entender melhor. E eu não esperava nada do que está escrito nesse livro, mas é fantástico, porque ele conta que o ser humano ainda não é um ser humano sociável, apesar da gente achar que sim. Que na verdade, quando a gente encontra um outro ser acordado nesse ao vivo e a cores, nós estamos sendo antissociais. Que o único momento em que a gente de fato é social é quando a gente dorme e vai para o mundo espiritual. E aí lá rola um social. E eu sei, pra muita gente vai ser loucura ouvir isso. Pra mim foi muitas vezes, mas agora já tá começando a ficar mais digestivo. É, Mas eu achei muito fantástico isso e muito real. Porque é isso, quando você tá no mundo, ao vivo em cores, e o outro vem, te atravessa, de alguma forma ele te invade. Ele precisa que você saia mesmo do seu eixo para que ele possa ter um espacinho dentro de você e se refletir. E aí, nesse reflexo, vendo quem ele aprende sobre ele. Então, na verdade, quando a gente convive diariamente, fisicamente, pessoalmente, acordados, a gente está se emprestando um pouco para o outro. Então, de alguma forma, é uma espécie de altruísmo, mas estou aqui nas minhas reflexões, não é isso que ele fala aqui. Ele fala só da questão do social, do antissocial, e que o acordado é o antissocial e o dormindo é o social. E da construção de comunidade, que é, de fato, o que significa Pentecostes, comunidades. E eu demorei para entender por que ele estava falando